Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar mais uma vez sobre o polemista preferido deste canal, que é Nelson Rodrigues. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu surto de leitura de A Mentira. Esse aqui foi o primeiro romance que o Nelson publicou com o seu próprio nome. Antes ele escrevia com pseudônimos, né, geralmente com nome de mulher, inclusive. O Meu Destino é Pecar, que está aqui atrás de mim, é um dos livros que ele publicava, então, com o pseudônimo Susana Flagg. E então A Mentira foi o primeiro que saiu com o nome Nelson Rodrigues, efetivamente. Foi publicado primeiro naquele formato que foi muito famoso, especialmente no século XIX, na Europa, aquela coisa de sair aos pouquinhos, né, em fascículos, e aqui, no caso, sair em jornal. Então, publicavam aí 2, 3 capítulos, e sempre demorava um pouco para a história andar e para as pessoas saberem, de fato, o que aconteceu. Isso é quase como se fosse uma novela que a gente assiste na TV, né? Pelo menos a minha geração assistia, que ficava sempre uma ponte no final do capítulo para você saber o que ia acontecer na próxima, você ficar com vontade de ler o próximo capítulo. Isso é muito importante nesse tipo de literatura. E o Nelson Rodrigues, como era um grande tradutor de obras desse tipo, ele sabia como agradar a freguesia, digamos assim, deixar o pessoal instigado. Quando a gente vai falar de Nelson Rodrigues, é sempre importante pontuar que ele era, de fato, um grande polemista e ele escrevia sobre assuntos que chocavam, assuntos que deixavam as pessoas instigadas a comentarem e tal. E isso era uma característica dele e sempre foi assim. Em todas as obras você encontra isso. E pode ser um incômodo para muita gente também o fato de ele escrever nesses romances com muito plot twist, né? Aquela coisa de ter uma reviravolta super diferentona, assim, no meio do livro. Isso é muito normal que ele faça nos seus romances. Esse aqui foi o primeiro romance dele que eu li. Como eu já comentei, né, eu tenho uma resenha aqui para Memórias, que é um livro de memórias do Nelson Rodrigues, e eu li também há muito tempo O Beijo no Asfalto, que foi uma peça de teatro dele. Nelson também tem um estilo muito direto, muito seco. Ele realmente busca assim, o âmago das coisas, a forma mais escrachada de acontecer um fato, e muita gente pode achar assim, que é até meio irreal o que ele faz, o que ele escreve, porque são coisas muito estranhas, muito diferentes do normal. Só que o Nelson, ele foi criado no ambiente de jornal, né? Ele começou a sua carreira como jornalista menor de idade, inclusive, com o jornalismo policial. Então, ele ia às cenas de crime, cenas assustadoras. E ele também teve uma vida que parece uma novela, porque aconteceram coisas bizarras na vida dele, e eu comentei um pouco sobre isso lá no livro de memórias. O irmão dele foi assassinado a sangue frio, assim, na própria redação do jornal, por conta de uma coisa que o pai dele tinha publicado. O pai dele era um editor de jornal na época. Ele sofreu repressão política por conta de críticas a Getúlio Vargas. O próprio jornal foi fechado na época, o jornal do pai dele. Enfim, as figuras da família do Nelson Rodrigues eram bem polêmicas já na época, e muitas coisas assim que parecem inacreditáveis aconteceram na vida dele. As obras dele também trazem esse peso, assim, essa coisa direta, essa coisa que parece até sensacionalista, se a gente for parar para pensar. E aqui em A Mentira, a ideia que eu tive ao ler esse livro era a seguinte: eu li recentemente, né, O Paraíso Perdido, fiquei meio aficionada pelo assunto e fiz vários vídeos aqui. Eu queria um livro que eu sentasse e lesse de uma vez, assim, fosse uma coisa mais entretenimento. E o Nelson Rodrigues justamente me forneceu isso por meio deste livrinho aqui, que tem 100 e poucas páginas, só que a diagramação dele é super de boa e ele é todo dividido aqui em pequenos trechos, né, porque eram os tais fascículos. Então os capítulos são todos muito curtos, com subcapítulos. Então eu li, sei lá, em 2 horas esse livro aqui. E ele é um livro que vai te instigar justamente por ter essa questão de plot twist o tempo inteiro. As coisas vão se revertendo o tempo inteiro nessa obra. Então já fica aqui o aviso, que tem muita gente que não gosta mesmo desse tipo de narrativa. Então, qual que é a história de A Mentira? Obviamente tem uma mentira aqui que vai permear todo o livro. Na verdade, várias mentiras vão permear essa história aqui. Mas começa o livro, então, com uma família que é rica, bem estabelecida ali. Não é exatamente rica, mas uma família aí de classe média que mora no Rio de Janeiro, que mora na Tijuca. E eles são um casal, então, com uma família muito patriarcal. O homem é super, eu sou o chefe, eu que tenho que decidir tudo. Uma mulher que é muito submissa a esse marido, que aceita tudo que acontece. Eles tiveram 3 filhas, mulheres, porque ele dizia que só queria ter filha mulher porque é mais fácil de mandar.
As três têm aí em torno de 30 anos, são casadas, ele comprou uma casa para todo mundo morar na mesma casa, aquela coisa meio feudalismo, assim, se a gente for parar pra pensar, na família inteira morando sob o mesmo teto. Só que depois de muito tempo, eles acabam tendo outra filha, que é a Lúcia, e ela tem 14 anos aqui no começo da história, então tem ali um período bem grande, assim, entre as irmãs, né? E o começo da história é simplesmente a Lúcia, de 14 anos, indo ao médico e o médico dizendo para ela que ela estava grávida. E essa gravidez acaba aí eclodindo uma série de situações aqui no livro, uma série de conflitos familiares, uma série de polêmicas, que basicamente esse fato vai se alastrando e vai mostrando a verdadeira face daquela família. Então é muito aquela ideia de decadência familiar, né? E é claro que a gente sempre vai lembrar, quando fala de literatura brasileira, quando fala de decadência familiar, minha cabeça vai direto para Lúcio Cardoso e seu Crônica da Casa Assassinada. E o Lúcio era amigo, né, era conhecido de Nelson Rodrigues, se eu não me engano, eles foram bem contemporâneos ali. E são dois escritores que vão tratar bastante sobre isso, que vão falar especialmente da hipocrisia. E o Nelson, ele sempre vai trazer esse tema em específico. E é até interessante perceber, né, que o Nelson, ele foi um polemista também para motivos políticos. Então ele tem um livro que está aqui atrás de mim também, que se chama O Reacionário. Ele falava que eu sou o reacionário, sim, contra tudo que não presta. Eu adoro essa frase do Nelson. E ele era colocado mais à direita mesmo. E eu acho que esse é um dos grandes motivos para a literatura dele não ter muito prestígio, para ele não ser tão falado, porque ele trata justamente de um tema aí que geralmente se glorifica na literatura, especialmente aí na academia e tal, que é essa hipocrisia da classe média, essa hipocrisia da família de bem, que é uma família tradicional, mas na verdade esconde aí no seu baú de mentiras, no seu baú de segredos, todas aquelas coisas que às vezes só precisa de um estopim para começar a falhar tudo aquilo, né? E é justamente o que acontece aqui com a mentira, porque a partir do momento que essa menina tem essa gravidez indesejada, essa gravidez na adolescência, que seria um escândalo, o resto da família começa a degringolar. Então aquela família que era super tradicional, que era super certinha, começa a ter uma série de conflitos, e esses conflitos vão levar a mortes, vão levar a conflitos pesados mesmo, tentativa de assassinato. Uma das pessoas aqui da família vai ser colocada no manicômio, porque o pai da menina vai acabar fazendo com que toda a família seja manipulada por ele para acreditar que uma dessas pessoas da família está louca. Então, essa desconstrução da família por conta de um fato que meio que levanta, meio que faz aparecer todas as coisas ruins que aquelas pessoas já tinham no seu interior. E aqui na minha edição, que é a da HarperCollins, né, que tá fazendo essa padronagem bem legal para os romances do Nelson Rodrigues, eles trazem aqui um texto introdutório de um doutor em filosofia, se eu não me engano, professor de filosofia, que é bem interessante porque ele vai falar justamente sobre esses temas que o Nelson sempre traz. E ele fala, então, que diante de uma crise em família, outras crises podem surgir, trazendo uma avalanche de problemas. A mentira não deixa de ser um daqueles convites para desnudar o que há de mais vil e podre na alma humana, sob um manto de beleza e doçura. Ao mesmo tempo, é um tipo de tratado moral sem receita, advertindo-nos de que não é bom antecipar as nossas conclusões e que, nos momentos das crises mais bárbaras, a vida nos exige lucidez. Então, basicamente, aqui em A Mentira, a gente vai ter esse ato de desnudar a alma tão horrível que o ser humano pode guardar ali no seu íntimo. Então, são várias coisas que vão se desencadeando aqui. E o final ainda tem mais um plot twist, que assim, eu sou uma pessoa que cai muito fácil em plot twist. Eu compro a ideia do narrador, compro a ideia do escritor e só vou. Eu não me importo muito, assim, em ficar tentando descobrir o que vai acontecer, ou, meu Deus, eu preciso saber se a minha teoria vai estar certa. Eu não costumo ser esse tipo de leitora, eu só aceito e sigo o baile, assim. Então, para mim, foi uma leitura muito prazerosa nesse sentido. Foi uma coisa, assim, muito entretenimento. Eu sentei para ler um livro super rapidinho, com um monte de coisa acontecendo, mas que, claro, como todo livro de um grande escritor, tem um pouco de mensagem aqui no fundo, tem uma profundidade que a gente sempre pode encontrar nesses grandes livros. E é claro, né, Nelson Rodrigues era um fãzaço, assim, ele lia muito Dostoiévski, então ele tem esse negócio de trazer o âmago, trazer o que tem de mais horrível de dentro do ser humano. O Nelson costuma fazer isso também, por isso que eu gosto tanto das crônicas dele. Era um cara extremamente pessimista, então você vai vendo aqui também nos seus romances, como é o caso de A Mentira,
o pior do ser humano surgindo em meio ao caos. E como a gente precisa mesmo tentar retomar essa razão, essa racionalidade que nós seres humanos temos para resolver crises justamente com aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa racionalidade, a nossa capacidade de empatia, enfim. Como eu falei, não é um grande livro, não é um livro assim, meu Deus, que obra-prima, não foi um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei, minha Nossa Senhora. Mas é um livro bom, é um livro de entretenimento e é um livro de um escritor que eu gosto muito, com esse estilo extremamente seco, extremamente direto. Ele, inclusive, tem um problema nesse livro, porque eu acho que houve um problema de publicação ali nos jornais na época, que tem uma mudança muito nada a ver, assim, de nomes de personagem, basicamente no capítulo 4º, se eu não me engano, no 5º aparecem os mesmos personagens com outro nome. Não vai atrapalhar em nada na compreensão do texto, mas você percebe que houve uma lacuna ali nas publicações e não houve esse cuidado na época, né? E aí o editor coloca aqui, por meio de nota de rodapé, no texto introdutório. Eu achei bem interessante esse trabalho da HarperCollins de trazer as obras, mas com esse cuidado também, com alguns textos para fazer a gente pensar. Eu gostei bastante dessa edição. É um livro que costuma sair baratinho, e se você tiver interesse, então, no romance de Nelson Rodrigues, de ter aí um bom romance de folhetim para um momento que você quer dar uma descansada na mente, mas ao mesmo tempo ter uma história aí que vai te prender, com um plot twist, com assuntos pesados também, que podem te fazer refletir, A Mentira, sem dúvida, é uma boa pedida. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa breve conversa. Queria trazer mais um Nelsinho pra cá e pretendo fazer a leitura de tudo que eu tenho dele aqui, porque eu realmente gosto muito desse escritor, como vocês podem ver aqui. Espero aumentar esse nicho, inclusive, do Nelson Rodrigues. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.